Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, obrigado pela tua igreja. Continua conosco, Senhor, nos ajudando, nos guardando, nos ensinando a andar na tua presença e te servir. Abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes, guarda cada um, dá graça ao teu povo, Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. Deus bendito e todo-poderoso, Senhor da glória, guarda a tua igreja na cidade e no campo. Pai bendito, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. E nós estamos com o tema hoje, meus amados irmãos, provado e aprovado. É um tema importantíssimo para nós nesses tempos difíceis, nesses tempos de homens amantes de si mesmo, nesses tempos que muitos são reprovados prontamente, publicamente, de imediato. Então, a palavra para a nossa orientação, para a nossa instrução. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 15 a 21, um texto pequeno, com uma grandiosa lição para nós nesses dias conturbados, com a igreja sofrendo, com a população sem acreditar mais, e as organizações passando por mutação, não é mudança não. As igrejas estão passando por mutações, como vermes, como vírus, mutações. Nós vamos meditar na palavra 2 Timóteo 2 e 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Louvado seja o nosso Deus. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em tua presença. Nós te louvamos, Pai, pela tua bondade, pela operação do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. Nós te louvamos, Pai, pela tua grandeza e pelo teu amor profundo, Senhor, operando na vida dos meus irmãos.
Continua conosco, Senhor, nos ajudando, nos guardando, nos dando, Senhor, o vigor e a graça para continuar. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Meus amados irmãos, a leitura que fizemos, uma leitura importante que aponta para a qualificação dos ministros de Deus. Nós estamos vivendo uma época de grandes problemas. Existem os problemas naturais da igreja, que é a contradição. O mundo jaz no maligno. Seria absolutamente inesperado que o mundo amasse a igreja. O mundo não pode amar a igreja. Se a igreja é de Jesus e o mundo rejeitou Jesus por causa da sua palavra, o mundo não ama a igreja enquanto ela não se desvia e parece com o mundo. A disputa por lugares nas igrejas, dos chamadas de igreja por aí, é porque não existe a palavra na sua pureza, na sua verdadeira aplicação. E na base do faz de conta, tudo funciona. O governo faz de conta que governa, o cidadão faz de conta que cumpre os seus deveres, o eleitor faz de conta que escolhe, o político faz de conta que corresponde, o juiz faz de conta que é limpo, que julga com equidade, e vai na base do faz de conta, tudo funciona. Mas existindo a palavra da verdade, o faz de conta some, desaparece e fica só a verdade. Eu jamais esperaria, jamais cobraria que o mundo tivesse algum afeto por mim. Jamais. Jamais. Agora, claro que nós temos amigos em todas as áreas, em todas os estratos sociais, todas as camadas da sociedade, mas não é nada estranho que o mundo rejeite a igreja que prega, que ora, que ensina, que aplica a palavra. Então, aqui a mensagem fala de qualificação para pregar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Alguns têm uma excelente qualificação e ficam no meio termo. Prega um pouco aqui, dá uma suavizada na Bíblia porque acha que precisa e massageia o ego de pessoas e terminam se dando bem. Mas a primeira parte desta nossa leitura, o primeiro versículo, 2 Timóteo 2,15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. É diferente de procura fazer amizade com o mundo, conquistar o mundo. Procura fazer amizade, fazer amigo, influenciar pessoas. Procura ser um bom manager. Procura ser um bom gerente, procura ser um bom mentor, procura ser um coach, procura ser um indivíduo da sociedade. Não é? Procura apresentar-te a Deus. Se alguém se habilita a apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, obreiro que tem a palavra e não se envergonha de falar a verdade de Deus, claro que Deus dá vitória. Vem a luta, mas passa. Pode haver rejeição, mas passa. Pode haver algum processo desta natureza, mas o nosso Deus dará a
recompensa, dará a saída, apontará a saída. O profeta de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, o salmista no século 10 a.C., o profeta Moisés no século 16 a.C., todos os profetas tiveram, de alguma forma, uma rejeição pelo que falava, porque todos os profetas tiveram essa instrução com outros termos, com estes ou outros termos, mas cada um procurava exercer a função para a qual foi chamado. Então procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, um obreiro que usa bem a palavra da verdade, não é a palavra do faz de conta, não é um obreiro que sabe dissimular, não é um obreiro dissimulado, não é um obreiro que tenha uma grande influência, uma capacidade de sofismar. Você sabe o que é sofisma? O sofisma é o sujeito dizer uma coisa querendo dizer outra. Sofisma é enfeitar a coisa de tal forma que diz e ninguém se toca. Bom, o versículo seguinte diz: evita falatórios profanos. O que são falatórios profanos? Às vezes é realmente detratar os obreiros, detratar a igreja, detratar. Às vezes é isto, mas em outros casos, os falatórios profanos são as conversações que não edificam, que não convém àquele que foi resgatado por Jesus Cristo, não deve usar a sua boca, o seu tempo, a sua formação para instruir pessoas no caminho do erro, contando coisas indignas de um obreiro. Se alguém faz assim, já está renegando o primeiro versículo, que é: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem embaraços, não se envergonha, não tem nada que venha depor contra a sua honradez, e que maneja bem, que usa bem, que sabe manusear de uma forma sábia a palavra de Deus. No versículo 17, ele diz: e a palavra desses, na verdade, é um contexto. Ele menciona no começo desta leitura, no começo do capítulo, ele menciona homens que fizeram mal à igreja, homens que faziam mal à igreja, o trabalho de Deus, a obra de Deus. Ele menciona alguns destes homens, ele fala isto. E aqui neste versículo 17, ele menciona os dois supostos cristãos que tinha a fala, o dom da fala, que usava a oratória, o parlatório, de uma forma indigna. Ele denuncia aqui. A palavra deles, daqueles homens, menciona no final do versículo 17, a palavra deles roerá como a gangrena. Gangrena é uma necrose. É uma necrose que aparece em membros inferiores ou não. Acontece muito nos pés, principalmente pé diabético. Mas pode acontecer em qualquer parte do corpo, necrose. E ele diz que a palavra do homem ímpio, do homem fiel, daquele que não é aprovado por Deus,
roerá como a gangrena. Aí diz, entre os quais, não são só os dois, não, tem muito, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Esses dois asiáticos fizeram muito mal à igreja. Eles eram filósofos. Eles fizeram o que os pais da igreja e muitos outros fizeram. Misturava a palavra da verdade com a palavra do pensamento, com a palavra da mentira, com a palavra dos deuses. Faziam um coquetel agradável ao intelecto e eliminava as almas. Himeneu e Fileto. Palavra de Deus, palavra dos sábios, palavras dos ímpios, palavras dos mestres do mal intento, e criaram necrose na igreja. Criaram necrose na vida de muitos. Aqui ele menciona o Himeneu e o Fileto. Em outros textos ele menciona o Alexandre, o latoeiro. E João denuncia o Diótrefes. Eram muitos. Vemos Paulo tendo problemas com muitos falsos cristãos. E aqui ele se posiciona com toda clareza contra Himeneu e Fileto. No versículo 18, Paulo diz o que aconteceu com eles. Se desviaram. Hoje ninguém usa mais. Eu tive um problema, não tive problema porque o cara não aguentou. Mas eu andei fazendo umas denúncias contra uma organização deste tipo, de desviados. E o sujeito ficou todo dolorido. Absurdo, tal, falta de ética, quero direito de resposta. Eu permiti o direito de resposta, ele lá não pisou, porque eu impus uma coisa. Vou fazer a pergunta no ar. Se a igreja, a Assembleia de Deus, piorou ou não depois da existência de vocês. Depois que vocês fundaram essa coisa aí. O sujeito preferiu desistir. Porque na linguagem de hoje, nesta atualidade da coisa, neste contexto de tudo pode, ninguém mais se dizia. E eu caí na precipitação de dizer. No começo, alguém saía da nossa igreja e a gente dizia, se desviou. Tinha uma equipe de visitadoras para visitar os lares das pessoas desviadas da verdade. Aí, o versículo 18 diz, os quais se desviaram da verdade. E a pregação desses perversos, o Himeneu, o Fileto, o latoeiro e outros, era o seguinte, olha, já aconteceu a ressurreição, já aconteceu o que tinha de acontecer, já aconteceu. Agora é o seguinte, cada um viva a sua vida, a sua fé, a sua religiosidade, sua filosofia, cada um, porque o que era para acontecer já aconteceu. E Paulo diz que eles faziam isto, pregavam isto, pervertendo a fé de alguns. Todavia, versículo 19, a grandeza, todavia o fundamento de Deus fica firme. Mas não tem como abalar, meus amados, não tem, homem nenhum, pessoa nenhuma no mundo vai abalar a obra de Deus. Um ditador, dali, dacolá, o ditador atrapalha, faz muito mal ao seu povo, mas enquanto aquele ditador comanda sua nação, pequena ou grande, vizinho a ele, a igreja prospera.
Eles não podem fazer nada contra a obra de Deus. Só prejudica o seu povo. O fundamento de Deus fica firme. E Paulo diz, tendo este selo, o firmamento de Deus. Qual é o selo do firmamento de Deus? É que o sujeito não quer falar e Deus não precisa da fala dele. Deus conhece o coração. Eu não vou dizer o que eu fiz, mas Deus viu e sabe. Eu não vou abrir o bico em relação àquilo que foi questionado, perguntado. Mas se é verdade o que comentaram, quem primeiro viu foi Deus. E é com ele que todo mundo trata. Então aqui Paulo diz, o fundamento de Deus fica firme, tem este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, o Senhor aqui é Cristo, não é Jeová, não. Jeová é da revelação para Israel. Aqui é para a revelação do mundo inteiro. É nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, entre os judeus. Então, se alguém, qualquer um que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que é iniquidade? Tudo que não é de fé é pecado. E o pecado macerado, o pecado trabalhado, o pecado turbinado, o pecado consubstanciado é iniquidade. Qualquer um que se posiciona ao lado de Cristo e profere o nome de Cristo, precisa se apartar da iniquidade. Aí no versículo 20, a grande doutrina de Paulo. Uma grande casa não somente há vasos de ouro e prata, mas tem também de madeira e de barro. Uns para honrar, outros para desonrar. E o fechamento lindíssimo aqui. De sorte que se alguém se purifica destas coisas, que essas coisas, os desvios, os falatórios profanos, os males. Se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honrar, vaso santificado, vaso idôneo, usado por Deus, preparado para toda boa obra. Meus amados irmãos, é a resposta de Deus ao homem, ao ser humano, a você e a mim. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma maravilhosa. Louvado seja o bendito nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer a nossa intercessão pela família do meu amado e saudoso Antônio Ribeiro Lima, a irmã Fátima, sua mamãe, irmã Elvira, com quase 100 anos, a família do irmão Ribeiro, o Tiago, o Samuel, nossos irmãos, nossos amigos, tem o Felipe, e os familiares todos, Ricardo Lima, Ronildo, vamos orar por eles, é a família do nosso irmão. Tem as noras, os netos, família grande, vamos orar por eles. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos, Pai, te louvamos pela vida,
pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Pedimos, meu Senhor, uma bênção especial pela tua igreja. Guarda as criancinhas, a juventude, guarda cada irmão, cada servo teu. Toma em tuas santas mãos, Pai, as nossas vidas. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos. Tu conheces cada família, cada nome. Opera, meu Senhor, na vida da igreja. Querido Pai, queremos te apresentar a família do irmão Ribeiro, ó Deus, a irmã Fátima, o Tiago, ó Senhor, o Felipe, o Samuel, guarda o Ricardo, o Ronildo, Senhor, com os filhos deles, as esposas deles, ó Deus, guarda cada um, guarda cada família, cada um dos familiares do irmão Ribeiro e da irmã Fátima. Opera em suas vidas e seus corações. Ó Deus, manifesta o teu poder na vida da irmã Elvira, anciã da tua casa. Guarda, Senhor Jesus. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, a família dela, filhas, filhos, netos, a grande família da irmã Elvira. Toma em tuas santas mãos, guardando cada coração, enchendo de amor e gozo, Senhor, para andar em tua santa presença. Deus fiel, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.